Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês a semana 2 do nosso PET de Geografia no volume 7, na página 51. Então, como nós vimos na aula passada a respeito da formação dos domínios morfoclimáticos, hoje nós iremos nos aprofundar nessa temática. Nós falaremos sobre a sua localização dentro do território brasileiro e também vamos conhecer as características naturais que compõem os domínios morfoclimáticos do nosso país. E hoje nós iremos trabalhar com dois domínios específicos. O primeiro é o domínio morfoclimático amazônico e o segundo é o domínio morfoclimático da Caatinga. Vocês vão ver em alguns vídeos, ao invés de estar domínio morfoclimático, às vezes pode estar bioma. Os dois eles trabalham mais ou menos a mesma coisa. Só que os domínios morfoclimáticos eles já vão focar mais nos aspectos físicos do clima e do relevo. Por isso o nome morfo, de forma, relevo, e climáticos, de clima. Enquanto que os biomas eles vão se concentrar mais na vegetação como critério de caracterização que dizem respeito à interação entre a fauna e a flora. Bom, então como nós estudamos na aula passada, nós vimos que o Brasil ele é um país aí de diferentes paisagens devido à interação de diferentes fatores naturais que vão estar interligados. Então, com base nesses fatores naturais como critério, é que o Brasil então ele pode ser dividido aí em diferentes regiões que são chamadas de domínios morfoclimáticos. Lembrando que quem estabeleceu aí essa organização do espaço natural brasileiro foi o geógrafo Aziz Absaber. Ele dividiu em 6 diferentes domínios: o amazônico, o cerrado, os mares de morros, a caatinga, as araucárias, as pradarias e também as faixas de transição. Elas compreendem a passagem de um bioma para outro, então elas vão conter características tanto de um bioma quanto do outro. Eles vão se mesclar nessas faixas de transição. Então agora eu vou falar com vocês a respeito do domínio amazônico. Esse domínio ele é formado por uma densa floresta tropical úmida que ocupa 49% do território brasileiro. Ou seja, a maior parte é compreendida por esse bioma, se localiza aí na região norte. E também outros países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Possuem uma diversidade muito grande de espécies de vegetais, que como característica apresentam folhas largas, permanecem durante o ano todo, e também estão adaptadas a ambientes extremamente úmidos. Então esse domínio ele possui a maior bacia hidrográfica do país e do mundo, drenando aí cerca de 20% da água doce do planeta. Essa é a bacia amazônica, onde o principal rio é o rio Amazonas. Esse rio ele nasce na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, e deságua no Oceano Atlântico. Uma característica aí que é interessante nós comentarmos é a respeito do seu grande volume de água e da sua extensão. E isso se possibilita por ser um relevo extremamente plano, ele comporta grande quantidade de água. Então isso é para nós observarmos como que esses fatores eles se relacionam entre si. Bom, então o relevo ele é caracterizado aí por planaltos baixos, depressões, e vai predominar as planícies. Eu vou colocar um vidinho aqui para vocês, complementando um pouco do que eu trouxe agora, antes de nós avançarmos para o tipo de vegetação que compreende esse domínio morfoclimático amazônico. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Um dos dados, pensando em água e esse potencial e o papel da floresta importantíssimo, que a água que está
na forma de vapor d'água. A evaporação mais associada exatamente a transpiração das árvores. E dependendo de vários outros fatores, essa água exatamente vai abastecer outras regiões do país e até de outros países. Então esse é um papel fundamental que a floresta apresenta. O bioma também é fundamental para o ciclo do carbono, que considera a absorção do gás carbônico e sua reposição harmônica na atmosfera. Essa água também vai ser um fator que vai caracterizar as 3 diferentes formações florestais aí que abrangem esse domínio amazônico. Nós temos aí a mata de Igapó, em tupi, esse nome ele significa rio de raízes, ocupa as partes mais baixas do relevo. Bom, então vamos imaginar que aqui o rio ele está vindo na nossa direção. Onde está mais próximo da sua margem é que vai ser chamado de mata de Igapó. Então essa área ela quase que constantemente está alagada. Vai ser caracterizada aí por árvores de pequeno a médio porte, com menos de 20 metros de altura. Vai apresentar aí como exemplos os cipós, as vitórias régias, os taxis, buritis, as mamonas, os mucuris, as orquídeas e também as bromélias. Aqui adiante nós temos a mata de várzea. Ela é um pouquinho mais elevada aqui que a mata de Igapó. Ela é inundada somente durante as maiores cheias, tá? Lembrando que essas cheias são devido aí ao degelo da Cordilheira dos Andes. O rio Amazonas nasce na cordilheira, então quando há degelo, aumenta o volume de água do rio. Mais adiante nós vamos ver que esse clima ele é caracterizado por ser muito quente e úmido. Então temos aí um dia quente e ao final da tarde chuvas constantes. Então, como característica dessa vegetação, nós temos árvores aí de 20 a 40 metros de altura, a seringueira, a andiroba, a copaíba, a maçaranduba, sumaúma e entre outras. E aqui mais adiante nós temos a mata de terra firme. Ela vai se salvar aí das inundações. Está situada em áreas bem mais elevadas em comparação às outras matas. As árvores vão atingir até 60 metros de altura e elas crescem muito próximas às outras. As copas das árvores impedem a penetração da luz solar. Então, no seu interior ali, é muito escuro, o que dificulta o crescimento das plantas de pequeno porte. Como principais espécies, nós podemos citar aí o cedro, a castanheira, o mogno e o guaraná. O clima desse domínio é o equatorial, né, que apresenta aí uma elevada temperatura, chuvas, ao longo do ano e uma baixa amplitude térmica. Significa que a temperatura ela varia pouco. A amplitude térmica ela é determinada pela temperatura máxima menos a mínima, tá? Os solos, em geral, são bastante arenosos, possuem uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, de frutos e animais mortos, né? Então é essa camada que é chamada de humus. Ela vai ser muito importante por conta do solo ele ser extremamente lixiviado, ou seja, por conta das fortes e constantes chuvas, lavam o solo e carregam assim os seus nutrientes. Os poucos nutrientes que estão presentes no solo, eles são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores, que são raízes curtas. Ao mesmo tempo aí que elas estão absorvendo os nutrientes, que é essa camada de humus aí, ela está liberando também. Então é como se fosse uma reciclagem de nutrientes que acontece. Nossa, mas como que o solo é pobre em nutrientes e existe tantas árvores? O fator chave para explicar isso é essa camada de humus, que ela vem para potencializar a capacidade do solo e contribui para a existência de tanta diversidade. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês a respeito de alguns problemas que a Amazônia ela vem enfrentando diante da ocupação e do uso do solo inadequado pelo ser humano. A Amazônia é um dos últimos santuários de mega biodiversidade do planeta. Isso significa que lá, milhares de espécies da fauna e da flora ainda sobrevivem, livres da ação humana. Mas isso está ameaçado. Todos os dias são derrubados mais de 1000 campos de futebol de floresta, na área conhecida como Arco do Desmatamento.
Estamos perdendo a Amazônia de uma forma muito rápida, e isso é preocupante. Não somente porque milhares de espécies serão extintas, mas também povos que convivem desde tempos imemoriais de forma harmônica com a floresta serão expulsos e obrigados a migrar para centros urbanos, que já estão inchados e sem infraestrutura. A perda de cobertura vegetal da Amazônia impede a retenção da umidade, necessária para a formação de rios aéreos, que são responsáveis pelas chuvas em outras partes do país, como o Sudeste. O resultado disso são períodos prolongados da seca que afetam o abastecimento de água de estados inteiros. Vamos entender melhor como se dá o processo de destruição da Amazônia. A pecuária e os cultivos da soja e da cana-de-açúcar se expandem pela Amazônia. Para dar lugar às atividades agropecuárias, a devastação é inevitável. Muitas vezes, hectares e hectares de mata nativa são derrubados ou simplesmente queimados. Além disso, a expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia é a oportunidade para a extração ilegal da madeira destinada à exportação e à alimentação de fornos de carvoarias clandestinas. Esse avanço indiscriminado ainda acirra os conflitos entre comunidades tradicionais e os proprietários das fazendas. Para provar que são os verdadeiros donos das terras, muitos latifundiários se valem de artimanhas como documentos falsificados ou grilados. Como se isso não bastasse, há outros meios de convencimento e muitas vezes o fim dessa disputa é o pior possível. Podemos evitar que tudo acabe desse jeito? Sim, pessoas preocupadas com o futuro tenebroso da Amazônia por denunciar violações socioambientais como esta, através da educação. Então agora nós vamos falar sobre o domínio da caatinga. Ela corresponde a uma área de aproximadamente 10% do território nacional, que ocupa a maior parte aí do sertão nordestino e parte aí do norte de Minas Gerais. O seu clima é caracterizado por ser o semiárido, é marcado por baixos índices de chuva e também uma temperatura elevada. O seu relevo apresenta duas formações dominantes, que são os planaltos e as grandes depressões, que são formados de fragmentos de rochas, muitas vezes de grandes dimensões. Essas depressões são terrenos mais planos, normalmente mais baixos que as áreas no seu entorno. As maiores depressões da região são a São Franciscana, a Cearense e a do Meio Norte, e elas estão situadas nos estados da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Alagoas. O Planalto da Borborema, que é uma formação importante aí para nós compreendermos as características desse domínio, como nós comentamos na aula anterior, quando essas chuvas encontram esse planalto e condensam ali mesmo, e isso dificulta a ocorrência de chuvas do lado oeste, caracterizado aí pela caatinga. Isso vai influenciar diretamente na vegetação. Ela vai ser adaptada à baixa quantidade de chuvas e também às altas temperaturas. São denominadas como xerófila, vegetações adaptadas à escassez de água, como por exemplo o xique-xique e o mandacaru. São tipos de cactos. Os solos são pouco profundos devido à escassez de chuvas. Ele vai possuir uma grande quantidade de sais. Vão apresentar aí uma boa quantidade de minerais que auxiliam na produção agrícola. Trouxe esse vídeo aqui para vocês agora, para que nós possamos conhecer alguns detalhes referentes a aspectos naturais e também econômicos. A caatinga é frequentemente retratada na literatura, no cinema e na música como um sertão difícil de se viver, seco e com calor sufocante. Mas esta é apenas uma das faces dessa grande região natural que abrange cerca de 800 mil quilômetros quadrados de 9 estados do Nordeste, a ilha de Fernando de Noronha e norte de Minas. A caatinga é o único dos biomas encontrados no Brasil que só existe aqui. Está inserida no chamado semiárido brasileiro, um dos mais populosos do mundo. Mais de 20 milhões de habitantes vivem numa região onde a chuva é irregular e mal distribuída e ainda tem um elevado índice de evaporação. A caatinga é um conceito basicamente vegetacional, Nós poderíamos dizer que a caatinga é um mosaico
de tipos vegetacionais, onde predominam manchas de florestas secas e de vegetação arbustiva. Essas florestas secas e essa vegetação de porte mais arbustivo, nas épocas de déficit hídrico, perdem as folhas, dando esse aspecto mais esbranquiçado, né, mais cinzento, que inclusive deu origem ao nome Caatinga, que vem do tupi-guarani, que significa mata branca. A Caatinga é o bioma brasileiro menos conhecido. A falta de informações científicas contribui para o falso mito de que ela é pobre em biodiversidade. A publicação desta obra, Ecologia e Conservação da Caatinga, ajuda a derrubar este mito. Existem pelo menos 930 espécies de plantas com sementes, 510 aves, 240 espécies de peixes e 143 espécies de mamíferos. A equipe do Repórter Eco percorreu mais de 1.500 quilômetros no estado de Pernambuco e encontrou uma caatinga pouco conhecida, verde, molhada, bordada pelas flores. O início de 2004 foi atípico no semiárido. Em muitas regiões, em um único mês, choveu equivalente ao ano todo. A cheia trouxe destruição, mas também esperança. Na pequena cidade de São Caetano, estado de Pernambuco, o rio Pojuca virou atração. As riquezas da Caatinga ficam mais evidentes depois das chuvas. As flores ajudam a localizar as raridades da floresta branca. Esta bromélia não era encontrada desde 1961. Esta bromélia, chamada Dickia lime, é na verdade uma redescoberta que estamos fazendo neste exato momento. E se trata de um raro endemismo aqui do Parque Nacional do Catimbau. Ou seja, essa planta ela só ocorre aqui no Parque Nacional do Catimbau e mais nenhuma outra localidade. Plantas como a barriguda desenvolveram mecanismos de acumular água para sobreviver na época da seca. Os afloramentos rochosos, também conhecidos como inselbergs, contribuem decisivamente para o aumento da biodiversidade na Caatinga. As plantas que vivem nesses ambientes, como as bromélias, os cactos e as orquídeas, desenvolveram adaptações muito específicas para viver nesse ambiente aparentemente inóspito. A extração de madeira é uma das maiores ameaças à biodiversidade da Caatinga, já que a lenha ainda é uma matriz energética aqui no semiárido. No sertão do Araripe, onde está localizado o maior polo gesseiro do Brasil, a riqueza da Caatinga é queimada nos fornos das indústrias de gesso. A principal ameaça a todo esse sistema biológico é a remoção da vegetação nativa através de várias formas, como a pecuária intensiva, os polígonos de fruticultura, a utilização da lenha, ou seja, qualquer ação que efetivamente remova a vegetação nativa. As abelhas nativas são outra riqueza que corre riscos. As abelhas nativas, além de ter um papel fundamental na polinização da Caatinga, o seu mel atinge um preço excelente, até 10 vezes mais do que o mel das abelhas africanizadas. Por isso que temos que preservar esse bicho que está se acabando nesse grande ecossistema. No agreste pernambucano, a Feira de Caruaru é um conhecido ponto de vendas de plantas medicinais. O conhecimento popular faz delas o remédio de muitos sertanejos. A vitamina de uma árvore é a casca. Quer dizer, então a extração para poder vender como erva medicinal acaba também... acaba com a planta. Acaba com a planta. Mas a Caatinga está desaparecendo, né? Ela está sendo destruída pouco a pouco. Você se preocupa com isso? Não, não preocupo com isso. Não, agora que vai fazer falta para a gente, né, que precisa do remédio. Segundo a Conservação Internacional, é uma das 37 grandes regiões naturais de importância global. A Caatinga, através da sua cobertura vegetal, presta serviços ambientais importantes em escala global, como sequestro de carbono, manutenção de padrões regionais de clima, preservação de solo e preservação de água. Na verdade, o nosso sentimento é que essa obra ajude a mudar o status que a Caatinga tem, não só na academia, mas entre aqueles que tomam as decisões do ponto de vista de desenvolvimento econômico e do ponto de vista de estratégias de conservação. Nós precisamos resgatar, tirar da Caatinga essa imagem de patinho feio dos ecossistemas brasileiros. Bom,
pessoal, então eu trouxe aqui para vocês um outro vídeo mostrando a Caatinga sob um outro ponto de vista, mostrando a diversidade, as maravilhas que existem na Caatinga. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, conhecido mais aí o domínio amazônico e também o da Caatinga. Agradeço muito a atenção e até a próxima.